Olá, turma. Em relação à nossa aula de ontem, né, a nossa aula de exercícios pelo Meet, ficou uma dúvida em relação à terceira questão da lista 8, certo, gente? Então, esse vídeo aqui é apenas uma correção em relação à resolução de ontem, vendo com vocês os principais pontos que faltaram a gente discutir. Então, pessoal, eu vou resolver essa questão inteiramente, certo? Até para quem não acompanhou. Então, vamos aqui. A terceira questão ela fala o seguinte: uma amostra de argila normalmente adensada foi consolidada com uma tensão σ3 de 350 kPa e levada à ruptura por cisalhamento em condições drenadas, um ensaio axial C e D, o qual rompeu com uma tensão σ1 de 1050. Pergunta-se qual, no item A, né, qual o ângulo de atrito efetivo dessa argila. Então, vamos fazer aqui o item A. Então, no item A, ok. No item A, pessoal, ele pede o ângulo de atrito efetivo. O ensaio ele é feito sobre uma condição drenada, certo? Então, o ensaio aqui, ele diz que é uma argila normalmente adensada. Isso quer dizer que, se trata-se de uma argila normalmente adensada, a coesão ela vai ser nula, ou seja, a envoltória ela vai partir da origem. E trata-se de um ensaio CD, ok? Então você não tem gerações de poropressão durante o ensaio. Então os teus parâmetros serão em termos de serão parâmetros efetivos, certo, gente? São parâmetros desprezando qualquer geração de poropressão. Então, nós temos aqui σ3 e σ1. Então, esses dois valores me geram um círculo de Mohr, tá? Então, eu vou traçar aqui o círculo de Mohr. Ok. E esse círculo de Mohr, nós vamos ter uma envoltória partindo da origem, tá? Beleza, gente. Então, nós temos aqui nossa coordenada 0, 0. Nós temos aqui σ3, que é 350, não é isso? E nós temos σ1, que é igual a 1050, tá? Nós temos aqui o centro. A gente precisa descobrir o centro e o raio. E a gente viu durante a aula que o centro, né, o nosso centro, ele vai ser σ1 mais σ3 dividido por 2. Se você fizer a soma aí dos dois valores, dá 1050 mais 350. Isso aqui dividido por 2, o centro vai ser 700. O raio, por sua vez, você encontra por σ1 menos σ3 dividido por 2. Então, 1050 menos 350 dividido por 2, isso aqui me dá 350 de raio. Então, nós temos um segmento aqui de raio, certo? Esse segmento, ele está partindo daqui do centro e chegando até aqui o ponto de ruptura, certo, gente? Essa envoltória ela está interceptando em um único ponto no nosso círculo de Mohr. Esse ângulo aqui ele vai ser 90 graus, já que ele está interceptando, né, numa tangente, tá? Aqui nós temos o nosso ângulo φ', que é um ângulo de atrito drenado, tem tensões efetivas. Esse valor aqui, gente, ó, então, esse valor aqui, ele é 350, e essa outra dimensão aqui é o centro, que é 700, certo? Então, essa outra dimensão é 700. E aí o ângulo de atrito você encontra por trigonometria básica, certo? Então, se nós fizermos aqui seno de φ, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Então, seno de φ' vai ser cateto oposto, dividido pela hipotenusa, dá 350 dividido por 700, que dá igual a 0,5.
qual o ângulo cujo seno é 0,5, o φ' vai ser 30 graus, ok? Então, o item A ele é uma questão bem simples. O item B, gente, nós temos aqui o seguinte: quais são as tensões finais totais efetivas de uma amostra da mesma argila que foi ensaiada em condições não drenadas, um CIU, adensada, com uma tensão σ3 de 500 e que apresentou o parâmetro de poro-pressão mar igual, né, na ruptura igual a 0,40. Ok. No item B, pessoal, deixa eu apagar aqui nosso item A. Nós vimos que o ângulo de atrito drenado ele é 30 graus, tá? Agora a gente vai ter uma condição um pouco diferente, certo, gente? Então, aqui no item B, nós vamos ter que o ensaio ele foi feito aqui, ele me dá aqui a tensão efetiva em termos de parâmetros totais, que é 500, tá? Então, o nosso σ3 agora, deixa eu mudar aqui, item B, é 500, e o σ1, eu não sei, certo, gente? A gente vai ter que descobrir aqui como é que é o σ1, tá? Para a gente resolver essa questão, inclusive na solução que pelo Meet eu estava indo na direção certa, só que eu fiquei com um pouco de dúvidas em relação se realmente estava correto ou não. Mas vamos ver aqui, gente. Isso aqui em termos de parâmetros totais, tá? Nós vamos fazer agora em termos de parâmetros efetivos. Por quê? Porque eu sei o ângulo de atrito efetivo, 30 graus. Esse aqui é o meu ângulo de atrito total, em termos de parâmetros totais, né? E eu não sei, não tenho a mínima ideia. Então, gente, para parâmetros efetivos, nós vamos ter o seguinte. Deixa eu até apagar fazer um pouco menor aqui. Ok. Deixa eu colocar a minha envoltória aqui. Esse elemento aqui eu vou apagar. Pronto. Então, gente, nós vamos ter o seguinte. Em termos de parâmetros efetivos, até fazer uma cor diferente aqui, você vai ter o mesmo círculo de Mohr, certo? A diferença está apenas na posição desse círculo, ok? Então, o círculo de Mohr ele vai estar um pouco deslocado aqui em direção à origem. E a envoltória ela vai ser um pouco diferente, né? O ângulo de atrito ele tende a ser um pouco maior, tá? Então, esse aqui é o nosso ângulo de atrito efetivo. Por quê? Porque você está descontando, você sabe que durante a realização do ensaio, isso aqui é em parâmetros totais, e aqui parâmetros efetivos. Durante o ensaio, é gerados poropressões, certo? Então, a gente sabe que tensão total, tensão efetiva, né? Ela é igual a tensão total menos a poropressão, ok? Então, o que está acontecendo aqui? Aqui nós temos σ3 e σ1 em termos de parâmetros totais. Aqui, gente, essa distância aqui é U, que é a mesma distância U aqui desse ponto. Então, isso aqui, gente, é o nosso σ1 efetivo e aqui é o nosso σ3 efetivo, ok? Então, a gente está deduzindo da poropressão U a tensão total. Ok, eu vou me concentrar apenas aqui na nossa envoltória efetiva. Deixa eu só tirar aqui essas outras envoltórias, tá? Para a gente não confundir aqui a questão, tá? Então, nós vamos ter o seguinte.
Se a nossa tensão σ3 total era 500, a minha tensão σ3 efetiva vai ser 500 menos o U. Então, ó, essa tensão aqui, σ3, né, vai ser igual a 500 menos o U. Ok. Esse ângulo aqui, gente, é 30 graus. Por quê? Porque é o ângulo de atrito drenado, certo? Esse valor de σ1', ele vai ser o seguinte. Nós sabemos que σ1, certo? Ele é igual a σ3 mais o diâmetro. O diâmetro, por sua vez, ele é σ1 menos σ3. Ok, gente? Ou seja, o nosso diâmetro ele é a tensão desviadora. Ele é a tensão desviadora. Ok? Então, nosso σ1 aqui, por sua vez, ele é σ3 mais a tensão desviadora. Por que eu estou fazendo isso? A questão, ela fala o seguinte. Ela me apresenta aqui, ó, a poropressão, né, um parâmetro de poropressão A na ruptura de 0,40. No livro do DAS, gente, vocês podem encontrar essa relação que o parâmetro de poropressão ele é justamente o U, que é gerado durante o ensaio não drenado, dividido pela tensão σd. E ele me diz que esse valor desse parâmetro A é 0,40. Isso aqui é igual a U dividido por σd. Então, σd, gente, é igual a U dividido por 0,40. Então, se nós fizermos aqui 1 dividido por 0,4, dá 2,5. Então, o nosso valor de U, aliás, o nosso valor de σd é igual a 2,5 U. Então, né, esse valor aqui de σ1, que era σ3, σ3', né, mais σd, ele passa a ser o seguinte, σ1' é igual a σ3' mais σd. Então, σ1' vai ser σ3, que é, ó, 500 menos o U, mais σd, que é 2,5 U. Então, nosso σ1' vai ser 500 mais 1,5 U. Então, esse valor aqui, gente, vai ser 500 mais 1,5 U. E assim a gente vai descobrindo, pessoal, a geometria desse círculo de Mohr em termos de uma variável, que é a variável U, que a gente até agora não descobriu quanto é. Ok, fizemos isso, certo? Agora vamos encontrar o centro e o raio desse círculo de Mohr. Então eu vou apagar aqui. Ok. O nosso centro, ele vai ser σ1 mais σ3 dividido por 2. σ1 é 500 mais 1,5 U. σ3, 500 menos U, dividido por 2. Então, gente, o centro ele vai ser 1000 mais 0,5 U, dividido por 2. Ou seja, o centro vai ser 500
mais 0,25 U. Ok? Então, nosso centro aqui, o nosso centro, ele é 500 mais 0,25 U. E o raio? Bem, o raio ele vai ser sigma 1 menos sigma 3 dividido por 2, tá? Então, só trocar o sinal aqui. Sigma 1, sigma 3 dividido por 2. Então, gente, o raio, aqui 500 menos 500 anula. 1,5 U menos com menos dá mais, dá 2,5 U dividido por 2. Então, nosso raio vai ser 1,25 U. Ok? Então, gente, o nosso raio 1,25 U. Encontrado aí, o que é que nós vamos fazer? Nós temos aqui, ó, o raio, partindo da nossa origem, tá? Então, centralizar aqui. Esse raio, ele forma um ângulo de 90 graus, ok? Esse raio, ele vale 1,25 U. E o nosso centro, ó, ele vale 500 mais 0,25 U. Então, se a gente fizer seno de 30 graus, ele é cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Ok? Seno de 30 graus, gente, é 0,5. 0,5, aliás, tá? Então, se a gente fizer aqui a multiplicação, 1,25 U é igual a meio vezes 500, dá 250. Meio vezes 0,25, então, dá 0,125, certo? Então, mais 0,125 U. Então, com essa expressão, a gente consegue encontrar U, certo? Então, isso aqui passa para o outro lado. Então, isso aqui vai ficar 1,25 menos 0,125, que multiplica U, igual a 250. Aqui vai me dar 1,125 U igual a 250. Nosso U vai ser 250 dividido por 1,250. Então, calculando aqui, vamos ver aqui 250 dividido por 1,125, né? Aqui, acabei anotando errado. 1,125. Pronto, nosso U deu 222,2 kPa. Ok. Então, gente, o nosso parâmetro U, ele é 222,2, tá? Que mais? Se a gente encontrou o U, a gente encontra agora a nossa tensão sigma 3. A nossa tensão sigma 3, ó, aqui, ele é 500, certo? É 500, nossa tensão sigma 3, linha, ele é 500 menos o U. Então, sigma 3 é 500 menos 222,2. Vou fazer aqui a conta. 500, opa, tem zero demais, menos 222,2. Isso aqui, gente, me dá uma tensão sigma 3 linha de 277,8. Ok?
Sigma 1 também a gente pode encontrar, né? Sigma 1', a gente viu, ó, que é 500 mais 1,5U. Então, sigma 1' vai ser igual a 500 mais 1,5 vezes 222,2. Vamos fazer a conta aqui rapidinho. Então, 222,2 vezes 1,5 dá 333,3 mais 500. Isso aqui me dá uma tensão sigma 1' de 833,3. Ok, então tá aí os nossos valores. Nós temos aqui 277,8 e aqui 833,3. Vamos aproveitar e achar logo o centro e o raio, né? Ó, o centro, a gente viu que é 500 mais 0,25U. Então, é 0,25 vezes o U, que é 222,2, mais 500. Ou você pode utilizar aquelas outras expressões, né? Sigma 1 mais sigma 3 dividido por 2 para o centro e sigma 1 menos sigma 3 dividido por 2 para o raio. Aqui, gente, vai me dar o valor, ó, de 555,6, né? Se a gente arredondar aqui. E o raio, ele é 1,25 vezes o U. Então, 222,2 vezes 1,25. Opa, 0,25. O raio vai me dar o valor de 277,8. Ok, gente? Tudo isso é em kPa. Eu estou só omitindo aqui o kPa para ficar um pouco mais resumido aqui graficamente, para não ficar tão poluído o desenho. Então tá aí. A gente encontrou todo o nosso ciclo de Mohr para termos de tensões efetivas, certo? Que é justamente o que ele pede, né? Tensões efetivas e agora tensões totais também, certo? Então, tensões totais, para você encontrar aqui em termos de tensões totais, basta nós pegarmos esses valores e somarmos a pressão, certo? Então, nós vamos ter aqui, deixa eu só passar esses valores aqui para um outro lado, ok? Então, nós temos, pronto, vou limpar, vou tirar esses valores aqui. E aqui, gente, é o seguinte, em termos de tensões totais, o círculo de Mohr, ele é igual, certo? Então, um pouquinho, pronto. Só que ele vai estar com um pouco mais de poropressão, com um pouco mais de tensões, né? Por causa justamente da dedução aí da poropressão. Então, o sigma 1, deixa eu voltar aqui. O sigma 1, ele vai ser o sigma 1' mais a poropressão. Então, o sigma 1, em termos de tensões totais, vai ser 833,3 mais 222, aqui ficou um pouquinho curtinho para fazer essa conta. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Mais 222,2. Fazendo a conta aqui, gente, vamos ter 833,3 mais 222,2. Dá 1055,5, tá? 1055,5. Então, esse aqui é meu valor
da tensão sigma 1, 1055,5. E só conferindo, porque a questão já me dá sigma 3, tá, gente? Mas a tensão sigma 3, ela vai ser sigma 3 linha mais a pressão. Então, sigma 3 vai ser sigma 3 linha, ó, 277,8 mais 222,2. Então, conferindo aqui, 277,8 mais 222,2, 500, que é justamente o valor que ele tinha me dado, ó, no início aqui do meu problema, né? Sigma 3 igual a 500. Então, não modificou a nossa resposta, tá? Ok. Então, pessoal, o item B era basicamente isso, certo? A única coisa que você precisava saber é essa relação aqui da poropressão, ok? Que não foi dado realmente no conteúdo, mas eu vou estar reeditando essa lista e publicando ainda agora de manhã para vocês tomarem ciência aqui em relação a isso, tá? O que ele pede mais? No item C, ele pede o nosso plano de ruptura, né, o plano de ruptura da amostra não drenada, certo? Ou seja, se é não drenada, é parâmetro de intenções totais, certo, gente? Quando for drenada, é em termos de parâmetros efetivos, tá? Para isso, a gente precisa saber, eu vou até fazer aqui abaixo, a gente precisa saber, ok, aqui eu vou traçar a nossa envoltória, e aqui eu vou traçar o círculo de mol um pouquinho maior, ok. Eu vou ajeitar a envoltória que acho que pronto, fica mais fácil. Então, gente, o que nós sabemos disso aqui? O φ, eu não sei ainda. Então, a gente precisa descobrir o φ, certo? Que mais? A gente sabe a tensão principal menor e maior. Então, a gente sabe aqui que sigma 3 é 500 e sigma 1 é 1055,5. 1055,5, tá? A gente sabe o centro? Ainda não, a gente pode descobrir. O centro aqui ele vai ser 1055,5 mais 500 dividido por 2, ok? Então, fazendo a conta aqui, 1055,5 mais 500 dividido por 2, o centro vai dar 777,8. O raio vai ser 1055,5 menos 500 dividido por 2. Então, o raio 1055,5 menos 500 dividido por 2. Então, o raio vai dar 277,8. O raio, gente, ele não muda. Acho que a gente já tinha calculado, ó, 277,8 para o ciclo de mol em termos de tensões efetivas, né? Tensões em parâmetros drenados, né? Então ele não vai mudar, a geometria não muda. Ele só muda de posição, tá? Então, o nosso raio, ok? O nosso raio, ele é 277,8. E o nosso centro
Essa distância aqui do centro, ela é 777,8, tá? Então, gente, fazendo isso aí, a gente consegue encontrar o nosso ângulo φ, agora em termos de tensões totais, tá? Ok. Então, gente, seno de φ é igual a cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Então, vamos fazer aqui a conta. 277,8 dividido por 777,8 dá 0,35, certo, gente? Se a gente tirar o arco seno dessa resposta, ok, pronto. Então, o φ vai ser 20,9 graus, tá? Então, esse é o ângulo em termos de tensões totais, tá? Então, 20,9 graus. Beleza, eu encontrei o ângulo, mas não é isso que ele pede. A questão, no item C, ele pede o plano de ruptura da amostra não drenada. Que plano de ruptura é esse? É justamente esse plano aqui, gente, ó. É o plano com o nosso plano principal maior, certo? Formando um ângulo alfa. E a gente já viu, pessoal, que numa situação dessa, em que a envoltória, certo, gente? A envoltória, ela parte da origem, ok? Isso só é válido para essas condições. Quando a envoltória ela parte da origem e intercepta o nosso círculo de Mohr em um ponto, o ângulo aqui de ruptura ele se dá da seguinte maneira: alfa é igual a 45 graus mais φ sobre 2, certo? Então, o alfa ele vai ser igual a 45 graus mais 20,9 dividido por 2. Então, 20,9 dividido por 2 mais 45 graus, 55,5, tá? Então, nosso ângulo alfa é 55,5 graus. Esse é o ângulo de ruptura em termos de tensões totais. Ok, gente? Ou seja, em termos de tensões, né, na situação não drenada. Ok, fizemos aí o item C. Agora o item D ele fala o seguinte: quais são as tensões no plano de ruptura da amostra não drenada? Bem, para calcular as tensões, gente, vocês podem fazer o seguinte, né, no item D, você vai ter aqui uma tensão, né, já que aqui é tensão cisalhante, aqui tensão normal. Esse ponto aqui ele vai ser uma tensão normal e tensão cisalhante, ok? E esses valores vocês podem encontrar a partir daquelas equações que nós vimos, certo? A tensão normal, ela vai ser igual ao centro mais o raio vezes cosseno de 2α. Você sabe aqui o centro desse círculo. O centro aqui nós calculamos. Deixa eu ver se está por aqui. Não. Deixa eu fazer a conta aqui rapidinho. 1055 é 500 mais o raio, né? O raio ele é 277,8. 777,8. Deixa eu anotar aqui o raio, gente. E o centro, porque sempre a gente precisa desses valores.
177,8, a gente já tinha calculado antes, tá? E o raio é 277,8. 277,8. Então tá bom. Então o centro ele é 777,8 mais o raio, que é 277,8, vezes o cosseno de 2 vezes alfa. O alfa é o ângulo do plano de ruptura. 2 vezes 55,5 graus. Ok? Então, aqui eu vou fazer 55,5 vezes 2, dá 111. Então, cosseno da resposta dá esse valor aí, menos 0,35. Isso vezes 277,8 mais 777,8. Então, sigma vai ser 678,2 kPa. Essa é a tensão normal que está acontecendo aqui nesse plano de ruptura. Agora vamos calcular a tensão cisalhante. Tensão cisalhante nós fazemos da mesma maneira. Então, tensão cisalhante, ele vai ser o raio vezes o seno de 2 vezes alfa. Estou simplificando aqui, gente, para centro e raio, mas vocês lembram aí também que o centro ele é sigma 1 mais sigma 3 dividido por 2 e o raio é sigma 1 menos sigma 3 dividido por 2. Para deixar a expressão um pouco mais enxuta, eu já estou jogando aqui os valores direto do centro e do raio nessas expressões, tá, gente? A gente já via, em algumas questões já vinha fazendo dessa forma. Então, a tensão cisalhante vai ser o raio, que é 277,8, vezes o seno de 2 vezes o ângulo alfa, 55,5 graus. Então, vamos calcular aqui. Seno aqui dá 111, né? Então, vou colocar logo direto aqui 111, ok? Vezes 277,8. Então, a tensão cisalhante vai me dar o valor de 259,3 kPa. Ok, gente? Então, são essas tensões: tensão normal e tensão cisalhante. Ok. Para fecharmos, o item L pede o ângulo atrito em termos de tensões totais para o parâmetro, né, para o ensaio CU. Esse ângulo de atrito a gente acabou de calcular, certo, gente? Ó, é justamente esse ângulo de atrito aqui, 20,9. Então, no item E nem precisa calcular, porque a gente já tinha calculado no item anterior, certo? Então, gente, a questão ela só complicou um pouco em relação a esse parâmetro aqui do item A, né, que ela era poropressão gerada dividido pela tensão sigma D. Você precisava saber desse conceito, que realmente não foi passado nas aulas, certo, gente? Normalmente esse parâmetro A a gente não usa muito no dia a dia aí dos cálculos para resistência ao cisalhamento do solo. Tem alguns outros parâmetros, como o parâmetro B, que a gente tem utilizado, mas também acabei omitindo para tentar simplificar o conteúdo de vocês, ok? Então não chega a ser um parâmetro tão relevante, por isso que não foi mencionado. Eu acho que inclusive no livro do Souza Pinto não é nem mencionado esse parâmetro A. Salve eu recordo aqui, eu acho que ele não é mencionado. Eu só vi mesmo isso aqui, que é o parâmetro de Skempton, no livro do Das, tá, gente? Então, basicamente, a questão 3 é essa solução aqui. O vídeo ele ficou um pouquinho longo, gente, porque eu não estou editando, não estou fazendo nenhuma simplificação aqui no vídeo, até para a gente ter um pouco mais de agilidade em relação a essas resoluções aí, para estar sendo postado com um pouco mais de rapidez para vocês, tá?
Gente, se vocês quiserem que tirar mais alguma dúvida em alguma outra questão, eu vou ver se eu ainda hoje consigo postar a sexta questão, a quinta a sexta questão, não estou lembrado agora, que vocês me pediram. Eu não sei se eu vou conseguir postar ainda hoje, ainda tem as provas de hoje, mas eu vou estar fazendo aqui o máximo, se não postar hoje, para quem for fazer as provas nos demais dias, com certeza amanhã eu devo estar postando a resolução dessa outra questão, tá, gente? Então, muito obrigado a todos e até um próximo vídeo.